Que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente, em nome de Jesus. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical, nesta manhã de domingo, abençoado, em casa, cada um no seu lar, cumprindo as determinações da lei, assim como também cumprindo nossos critérios e responsabilidade de saúde, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos dado sabedoria e discernimento. Guarda e proteção, Senhor, deste mal, desta enfermidade que vem tentar assolar, Senhor, a tua igreja, o teu povo, Senhor, aquelas criaturas as quais se encontram com dificuldades ou não, Senhor, abençoa-os e guarda-os de toda maldade. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos nesta hora, para a glória do teu nome. Amém. Glórias a Deus. Amém, amados? Vamos louvar ao Senhor com um hino que traz, assim, uma mensagem bastante forte aos nossos corações, ligada principalmente a estar ou não abatidos. E o tema desse hino, que é o hino de número 193 da nossa harpa cristã, traz a seguinte conotação: a alma abatida. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Nós louvamos só com a primeira estrofe e com o coro, porque temos que ganhar também no tempo. Nós vamos dar início, então, à nossa escola bíblica dominical, na lição de número 8, né? Concluímos a lição de número 7, com todos esses percalços e dificuldades que foram surgindo, acabamos atrasando um pouquinho as nossas aulas, mas por outro lado a gente só tende a ganhar cada vez mais aprendendo, estudando na palavra de Deus, né? O tema da nossa lição de hoje é o caminho para o alvo, né? Caminho para o alvo, é na página de número 31 da nossa lição. Se você tem aí a nossa revistinha da Escola Bíblica Dominical, acompanhe comigo aí, Caminho para o Alvo. E a primeira leitura, né, ou seja, a leitura dentro do devocional, vem de encontro com o quê? O Evangelho de João, que traz a seguinte colocação no capítulo de número 14, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito isto, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que interessante, né? Quando o Senhor coloca aqui, não se turbe o vosso coração, é para que nós não tenhamos a nossa alma abatida, para que a gente não fique como que se diz, assim, tão alarmados, né? Preocupados, sim, apreensivos, sim, mas não alarmados com a situação que estamos vivendo nos dias de hoje. Mas, por outro lado, esta lição vai nos mostrar o caminho para o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? Qual é o alvo da igreja do Senhor? Vamos entrar no conceito introdutório? Diz assim na introdução: no passado, qualquer pessoa que, por sua vez, precisasse entrar para buscar um caminho ou até mesmo para alcançar uma rota, ela usava uma bússola, ela usava um binóculo, ela usava
concentração vinculada a posicionamento solar e uma série de fatores. Olha o que diz aqui a leitura da introdução. No passado, qualquer viajante, tanto pela terra ou pelo mar, era comum o uso de equipamentos tais como bússola, mapa e etc. Nos dias de hoje, já são mais modernos. Nós vivemos uma situação bastante delicada, né? Mas a modernidade tem feito com que essa situação venha nos dar uma grande vantagem. Você já pensou se nós não tivéssemos como nos ver, até mesmo como nos dias de hoje, com essa tecnologia, né? Através do computador, através das câmeras, através do celular. Agora mesmo, né? Estamos fazendo essa gravação através do quê? De um celular, né? Então isso, consequentemente, traz grandes vantagens para nós. Nos dias de hoje, você quer ir para um determinado local, o que você faz? Coloca no GPS o endereço e o GPS te leva até lá. É claro que em determinados momentos o GPS te leva pelo caminho mais prático para ele, né? Mais fácil, e às vezes ele cai em alguns locais, ou leva a gente, muitas vezes até para determinados locais, que é um pouco perigosos ou não. Quem pode dizer melhor isso é o pessoal que trabalha com táxi, o pessoal que trabalha com Uber, né? Eles colocam um destino e de repente passa por determinados locais que tornam-se perigosos, outros menos perigosos, com mais buracos, outros com menos buracos e assim sucessivamente. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, é que hoje em dia, com o GPS, a gente tem uma facilidade maior, né? Ou seja, o conceito da tecnologia acabou facilitando isso, né? E hoje em dia, amados, só para a gente ter uma ideia, dentro do processo da tecnologia, se você baixar, por exemplo, no seu telefone a Bíblia Sagrada, você tem dentro do seu telefone a Bíblia Sagrada. Se você baixar um estudo bíblico, você vai encontrar dentro do seu telefone um estudo bíblico. Então, a tecnologia acaba também nos ajudando a esses preceitos os quais vêm de encontro com também ter facilidade para se chegar. Se você baixar um hino da harpa, por exemplo, todos os hinos da harpa, né, no seu celular ou no seu computador, você vai ter todos os hinos da harpa para louvar, para entoar louvores ao Senhor. Então isso facilita bastante. Mas, por outro lado, seguindo aqui na nossa lição, virem para a página de número 32, diz assim no segundo parágrafo, né? Nessa esfera espiritual, a partir do momento em que decidimos seguir o caminho verdadeiro, quem é o caminho da verdade? Quem é o caminho verdadeiro? Jesus, né? Adquirimos uma nova visão, uma nova missão, passamos a almejar a salvação eterna. Então, com isso, a gente seguindo a Jesus, nós alcançamos o caminho da vida eterna. Olha que coisa linda isso, né? Olha que maravilhoso, né? Sendo nutridos de nossas almas, assim como também vivendo cada vez mais a esperança de morarmos na Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Então, quando se fala em buscar o alvo, alcançar o alvo, caminhar para o alvo, vem muito de encontro com o quê? Saber para onde eu quero ir, de que forma eu devo ir e como devo lá chegar, né? Há um hino na harpa cristã, né? O hino de número 16, que fala: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então, consequentemente, eu preciso saber qual é o caminho que eu devo seguir e de que forma segui-lo. Amém? Passando para o tópico do número 1 da nossa lição, portanto, nós devemos ter a seguinte visão: Jesus Cristo é o nosso alvo, né? Contrapostos dos nossos caminhos. Ou seja, será que a gente vai sempre encontrar um caminho fácil, um caminho tranquilo a ser seguido? Nem sempre, né? Vamos à leitura desse primeiro tópico, então, em nome de Jesus. Diz assim: de uma forma geral, a Bíblia nos remete ao número contrapostos no que se refere ao direcionamento e caminho. Ou seja, a partir daí a gente passa a entender melhor, principalmente as direções contraditórias às quais vem de encontro conosco, né? E assim sendo, a gente observa também aqui nesse mesmo tópico o seguinte:
Já no capítulo de número 59 do livro do profeta Isaías, versículo de número 8, diz assim: não conhecem os caminhos o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas verdades tortuosas as fazem para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Amados, será que, se nós andarmos em caminhos tortos, nós chegaremos à paz? Em caminhos tortos, chegaremos na presença do Senhor? Claro que não, certamente que não. Por quê? Porque tem até uma musiquinha que a minha netinha Isabelle gosta muito de ouvir, que diz assim: havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Um dia esse homenzinho torto encontrou a Bíblia, encontrou a palavra de Deus, encontrou o caminho, a verdade, a vida, e a sua vida mudou. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Jesus quer endireitar todos os caminhos tortos, os quais muitas vezes passamos, né? Todas as situações delicadas as quais passamos e vivemos. E é importante, por esse motivo, estudar, conhecer e vivenciar a palavra de Deus, né? No Salmo de número 1, se você abrir a sua Bíblia aí, no Salmo de número 1, é muito interessante, principalmente o comentário que eu gostaria que você acompanhasse comigo aí, no Salmo de número 1, quando ele diz, o salmista diz aqui, faz aqui a seguinte menção, né? Abra comigo aí, por favor, olha só. Bem, já não começa pelo bem e não pelo mal, porque tudo que é ruim começa pelo mal e não pelo bem. Mas a palavra diz assim: bem, aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho, o caminho para se chegar a Cristo, o caminho para chegar ao alvo, nem se detém no caminho da roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, aqueles que fazem escárnios, que fazem pouco caso na palavra do Senhor. Tópico do número 2, para que possamos entender um pouco melhor. Veja só, a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo número 28, capítulo 21, versículo número 8, é bem interessante essa passagem, né? Porque ela fala a respeito de um grande homem, de um grande rei, Nabucodonosor, que por sua vez teve assim muitos caminhos para seguir, mas em determinados momentos, né, acabou não fazendo aquilo que Deus tinha preparado para que ele estivesse realizando. E aqui a gente pode observar no versículo de número 8 do capítulo de número 21, né, 8 e 9 do capítulo de número 21, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo aí. E a este povo dirás, assim diz o Senhor. Jeremias, capítulo de número 21, versículo de número 8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de ti e de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ah, mas Deus não põe só o caminho para seguir a vida? Deus não põe só caminhos bons para nós? Deus põe um caminho. E este caminho, ele tem duas, vamos dizer assim, duas perspectivas. E ele, através do que você, que ainda não conhece, ou aquele que ainda não conhece a Cristo, que ainda não tem seguido os caminhos do Senhor, ele vai ter o seu livre-arbítrio. Porque a partir do momento em que a pessoa passa a servir a Cristo, ela não tem mais o seu livre-arbítrio. Ela serve a Jesus, ou seja, a partir daí, o livre-arbítrio, ela não tem mais. Ou seja, eu não faço mais o que eu quero da minha vida. Ao contrário,
Eu aceitei ao Senhor Jesus como meu único Senhor, exclusivo e suficiente Salvador. Então, o meu caminho é Jesus. Eu não faço o que eu quero da minha vida. Eu faço o que Jesus quer na minha vida. Amém, amados? Então, é importante a gente entender esses princípios, né? Então, pegando esse tópico aqui, no item de número, do tópico 2, já no parágrafo de número 2, diz assim: sabemos que Deus, em sua soberania e capacidade diretiva, age para instruir e levar o homem à melhor escolha, por mais difícil que ela seja. Por mais difícil que a escolha do homem seja, Deus nos direciona ao melhor caminho a ser seguido. Mas não, muitas vezes o homem escolhe, a mulher escolhe, o ser humano escolhe outros caminhos, caminhos os quais, na maioria das vezes, não são os melhores, né? Se você ver lá no terceiro parágrafo, diz assim: o caminho da morte é desembanhado e, consequentemente, enganoso, né? Leva o homem a estar fora dos princípios de Deus. Já o caminho da vida tem lutas, tem tem provações, tem dificuldades, tem embaraços, mas por outro lado, quem está aqui com Cristo alcança o caminho da verdade. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo número 3. Deixa-me ver aqui. Colossenses, capítulo número 3, versículo de número 1. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos fala da seguinte maneira, né? A partir do momento em que, amados, nós precisamos entender esses princípios vinculados aos caminhos, né? O caminho a ser seguido, o caminho a ser tratado, o caminho a ser vivido, o caminho a ser desenvolvido. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se eu tenho buscado o caminho de Cristo, consequentemente, eu estarei sempre no alto, sempre buscando as coisas que são do alto, sempre buscando aquilo que Deus tem preparado para mim, para nós e para a sua igreja. Amém? Então, com isso, nós alcançamos meios, até mesmo para alcançarmos a nossa vitória, para buscarmos a nossa vitória, vivemos em vitória em Cristo Jesus. Vamos lá, seguindo um pouco mais, dentro desses mesmos princípios, eu gostaria de fazer menção aqui, já no finalzinho do tópico do número 2, que diz assim, lá no último parágrafo do tópico número 2, diz assim: cabe a nós anunciarmos ao mundo que Jesus não é uma das portas, ele é a porta. Olha que interessante. Para se chegar a determinados caminhos, nós temos que dar o primeiro passo. Para buscar a Jesus Cristo, nós temos que dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Aceitá-lo como seu único Senhor e suficiente, exclusivo Salvador. Segundo passo, manter-se nos seus caminhos. Estudar a palavra de Deus, seja através de estudo bíblico, seja através da escola bíblica dominical ou curso de teologia. Terceiro passo, buscar o batismo nas águas, se entregar ao Senhor, ser uma nova criatura. Quarto passo, fazer o quê? Fazer parte do corpo de Cristo, ou seja, participar da ceia do Senhor, né? Participando da ceia do Senhor, fazemos parte do corpo de Cristo. Em seguida, todo esse processo tem uma recompensa. Qual é a recompensa? O batismo com o Espírito Santo. E tudo isso é o caminho que nos leva para o alvo que é a salvação que está em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Glórias a Deus. Olha que interessante esse estudo, né, amados? Seguir o caminho do alvo. Louvado seja Deus. No tópico do número 3,
tem um detalhe que vai nos chamar assim bastante a atenção. Mas, antes mesmo de iniciarmos o tópico número 3, eu gostaria de voltar só um pouquinho mais no capítulo de número 14 do Evangelho de João, mostrando esse caminho. Olha que interessante, né? Mostrando esse caminho. E esse caminho que mostra aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 14, Evangelho de João, capítulo de número 14, eu estou folheando a minha Bíblia aqui, Evangelho de João, capítulo de número 14, o versículo de número 5 e 6 diz assim: Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Olha que interessante, né? Ele falando com quem? Com Jesus. Ele não estava falando com qualquer pessoa, não. Ele estava falando com o mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Ou seja, aquele que um dia mostraria para ele as suas chagas e diria, bem-aventurado aquele que não viu e creu, Tomé. Olha só para você ter uma ideia, versículo de número 5 do Evangelho de João, capítulo número 14, onde diz assim, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus responde-lhe claramente, não só para Tomé, mas para o Washington, para o Miguel, para o Benedito, para a Maria, para o Antônio, para a Josefa, para sei lá quem seja, para tantos quantos que têm ouvido, como igreja que ouça a palavra de Deus. Olha como que ele diz aqui. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ele é o caminho. Jesus Cristo é o caminho que leva à salvação, à transformação de vida. Por isso devemos permanecer seguindo em prol do alvo, que é esta maravilhosa salvação, esse maior milagre que Jesus fez em nossas vidas. Amém, amados? Tópico de número 3. O Senhor Jesus disse que se quiséssemos entrar para a vida eterna, temos que cumprir a lei do amor. Olha que interessante. Porque muitas vezes a gente tem ódio, mágoa, dor, aflição, tristeza, desânimo, desatenção, não valorização. É interessante isso, né? Principalmente agora, por se tratar dessa situação que estamos vivendo, olha que situação delicada, né? Essa enfermidade, esse vírus, ataca principalmente o grupo dos idosos, né? Ou seja, quantos pais estão nos asilos aí abandonados, já vivem em isolamento. Nós estamos vivendo, nós, um pouco mais jovens, eu nem tanto, porque eu também faço parte desse grupo de risco, já passei, estou aqui nos meus 60 e alguns meses, né? Mas, por outro lado, amados, se a gente for observar, quantas pessoas já vivem no isolamento. Eu tenho um amigo que por um determinado tempo, ele ficou internado em uma casa de repouso de idosos. Esse meu amigo chama-se Carlos. Né? Ele ficou nessa casa de repouso de idosos. E estando nessa casa de repouso de idosos, o que aconteceu? A filha botou ele lá, porque teve que ir para os Estados Unidos e tal, aquela coisa toda, né? Porque foi trabalhar lá junto com a família. Você não faz ideia, irmãos, o que o Carlos passava nesse local. Olha que ele pagava R$4.000 todo mês, tá? Fora algumas outras despesas que surgiam. Consequentemente, o que aconteceu, amados? Esse homem foi piorando, ao invés de melhorar, foi piorando, até o dia que tiraram ele de lá. Porque senão, irmãos, esse negócio de ficar dentro de um isolamento não é brincadeira, não é fácil. Né? Então é por esse motivo que aqui o próprio Senhor Jesus diz, o Senhor Jesus disse que se quisermos entrar na vida eterna, temos que cumprir a lei do amor.
O que significa isso? Amar uns aos outros, acompanhar, aconselhar, né? Dar apoio, né? Faça uma ligação, faça um comunicado, entre em contato com alguém, né? Para quê? Para que essas pessoas estão se comunicando. Nesse momento eu vejo muitas vezes até na internet, no WhatsApp, aí o pessoal falando, já não aguento mais, 5 dias dentro de casa preso, já não aguento mais, 8 dias dentro de casa preso, 3 dias dentro de casa preso. Mas, por outro lado, se a gente se aprisiona em nós mesmos, essa é a pior prisão que tem. Mas a maior libertação está em Cristo Jesus. Vamos pegar aqui o capítulo de número 22, né, do Evangelho de Mateus. No capítulo de número 22 do Evangelho de Mateus, a gente vai poder observar aqui uma colocação bastante interessante, né, feita por esse evangelista no versículo de número 37, quando ele diz aqui, olha, e disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Como fazer isso? Como amar a Deus? A todo momento, seja no momento de isolamento, seja no momento de libertação, seja no momento de luta, seja no momento de dificuldade, de dor ou de aflição, não importa. Importa sim, é que nós vivamos este critério de amor, porque Deus é amor. Amém, amados? Louvado seja Deus. Nesse tópico do número 3, nós temos aqui 2 subitens também. O caminho com o coração de Deus. Caminhando com o coração de Deus. O caminho que devemos seguir com o coração de Deus. De que forma a gente deve fazer isso? Caminhando, né? Tem um corinho assim, bastante antigo, né, que fala a esse respeito de caminhar também, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E aí a segunda parte fala assim, se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Ou seja, se você não quer ir, deixe que alguém vá, né? Em nome de Jesus. Porque devemos sim caminhar em paz para Canaã. Em Provérbios, capítulo número 4, Provérbios, capítulo de número 4, a gente vai poder observar aqui nessa palavra de que forma deve ser feito esse caminho e proceder neste caminho. Provérbios, capítulo número 4, no versículo de número 12, Provérbio 4, versículo número 18, diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, a cada segundo, momento, instante, dia, ano, século, como você imaginar, tá? Até o dia perfeito, né? Vai brilhando, 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 brilhando. Vou dar uma rápida, fazer aqui uma rápida analogia, né? Pegue, por exemplo, uma panela, né? Eu vejo dona de casa muitas vezes ajudo a minha esposa aqui em casa, a dona Isilda, a lavar a louça, né? E aí eu vejo, se tem aquela mancha embaixo, né? A panela está lá no fogão, e aí, principalmente se o gás está acabando ou não, né? E aí você olha embaixo da panela, fica sujo, fica aquela sujeira embaixo da panela, fica manchado embaixo da panela, né? Lá em Pernambuco a gente dizia o seguinte, que minha mãe usava às vezes até areia para poder arear a panela, deixar ela bem areadinha, deixar bem brilhando. E aí, o que acontece? Você pega o bombril, passa com um saponáceo lá, ou até mesmo com detergente, seja lá o que for, passa, e aí vai limpando, tira toda aquela sujeira. Tirou toda aquela sujeira, depois que a sujeira sai, aí começa a vir quem? O brilho.
né? Ou seja, na verdade, esse brilho é o que diz aqui o autor do livro aos Provérbios, aqui, Salomão falando, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando, brilhando, brilhando. Assim como se nós fôssemos, por exemplo, no fundo de uma panela. Está sujo, tem sujeira. Vai limpando, tirando, 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 tirando. E à medida que vai tirando aquela sujeira, daqui a pouco ela começa a brilhar, 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 e fica aquela panela bonita, brilhante, né? Começa até a resplandecer e até mesmo, olha só que interessante, trazer, você olha para ela assim, você vê a sua imagem, né? Ou seja, você começa até a resplandecer e trazer a imagem. Olha que interessante, né? E aí você olha para aquela panela e vê a sua própria imagem, o brilho. Como diz aqui neste versículo que lemos, né? Brilhando mais e mais até o dia perfeito. Segundo tópico que traz aqui, é interessante também, nesse mesmo, esse segundo item desse tópico de número 3, traz assim, tendo como fundamento a palavra de Deus. Palavra de Deus. Qual é o seu fundamento? Qual deve ser o fundamento do cristão? Qual deve ser o fundamento daquele que verdadeiramente serve a Deus? Né? Devo me aprofundar, devo me alicerçar, devo permanecer, devo mais e mais buscar. Que fundamento?